retornando a essa crise, normalmente quando uma pessoa retorna a casa, porque Deus foi misericórdia, de ambos os lados, né? Mas sempre diz isso. Primeiro, que alguém volta, se Deus não teve misericórdia, não fez alguma coisa. Segundo, quando ele é maltratado de uma coisa, ele acaba que não volta ao Senhor. Mesmo que ele viva disso, não de casa. Quando a gente vê isso aqui, você vê uma dádiva. Você vê não tem a ver com a sua espiritualidade, tem a ver com a sua generosidade, com o seu caráter. O caráter não é um dom que Deus te dá, é uma coisa que você tem que ter. Eu sou bem recebido como hoje vai ser isso, cuidado com o caminho, quando os jovens entram em contato comigo, eu me sinto muito desligado. Tá? Eu não sou um conferencista internacional, às vezes eu não me Instagram, você é conferencista internacional. Não, cara, eu já peguei, eu já fui para 25 países. Eu continuo sendo nada diferente do que eu instrumento, só para a misericórdia de Deus. Eu sou conhecido do Evangelho do Senhor. Eu não sou um palestrante. Vocês não são uma plateia, vocês são uma dele. Vocês sempre respeito o meu subindo da tribuna. Por mais que a Alvé coloque bonitinho, depois coloca os barris. Essa aqui é o ambiente de ministrar a palavra de muito temor e respeito. Cuidado com o convite. Eu desculpo o horário de Rio direto, Bauru, 400 e tantos quilômetros. E todo mundo resolveu aceitar o Espírito de Jesus Cristo, não é possível. Eu vou aceitar dentro da outra pista. Mas deu certo. Se chegar, minha esposa não veio comigo, ela apagou, e eu não sou louco para apagar. Vamos então à palavra de Deus? Vocês estão bem? Uma forma com um enorme. Estou sem graça. Mas está doendo para cá. Filha, nem sempre não perdoa. Eu quero dizer que Deus não mexe. A dor não determina isso. O testemunho de dor é muito mais valioso para Deus do que qualquer outra coisa. Se a dor não parar, continua. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Anabé, Simeão, chamado Lígia, e Lúcio, Sireneu, Manaém, que foi criado por Herodes de Petraca, e próximo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, nos despediu. Cuidado com as coisas. O livro chama-se Atos dos Apóstolos. Qualquer um que pegar esse livro de Atos, vocês podem puxar o livro. O livro não é Atos, é Atos dos Apóstolos. O livro vem de forma até organizada no canon, exatamente de um jeito a depois dos evangelhos. Porque nos evangelhos, os discípulos são discípulos, não são apóstolos, são discípulos, estão aprendendo, o mestre está com eles. Não é hora deles se anteciparem a nada. A igreja do Senhor vai ser estruturada e formada no momento certo. Alguns dizem que ela nasce na cruz, outros dizem que ela nasce no dia de Pentecostes. Indiferente se um dos dois, ela vai oficialmente nascer a partir do momento em que o Espírito Santo vai atuar frente àqueles que outrora eram discípulos. Entenda que esses discípulos andam com Jesus, e Jesus nos ensina. E não pode haver precocidade com Deus. No momento que você sentar para aprender, não é hora de você falar. Por quê? Porque as percepções podem distorcer. Jesus, de forma muito sábia, trabalhou com dois tipos de expansão de projetos.
a expansão do projeto por pessoas, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho somente aos judeus. Sim? Não. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, para Jesus, o projeto da igreja do Senhor já estava muito claro. Ela atingiria não somente os judeus, mas atingiria todas as etnias, raças e povos. Isso estava muito claro, mesmo porque Jesus já veio nesse mundo não morrer por uma etnia, não morrer por um povo, não morrer por uma raça. Ele veio por quê? Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para morrer por todo aquele que realmente morrer nele. Então entenda, ele tem a intenção de expandir geral. Porém, seus discípulos estão andando com ele e rotineiramente estão tratando de: vou pregar o evangelho aos judeus, eu vou ministrar aos judeus, a tratativa é com os judeus, constantemente. Só que o meu Jesus já tinha ciência que os gentios seriam alcançados pelo evangelho. Porém, ele tem uma tratativa para os gentios de forma diferente. Os gentios é uma palavra que eles colocam praticamente para camuflar que seria todos os povos estrangeiros. Mas especificamente naquela região, naquela época, os povos que seriam gentios seriam de forma mais acentuada, mais numerosa. Primeiro, a nação que estava dominando sobre eles, que eram os romanos, e segundo, a nação que outrora dominou, mas ficou muita gente dessa etnia, que eram os gregos. Essas duas etnias, esses dois povos, eles eram muito relevantes. Primeiro pela Grécia, pelo fato da cultura, a imponente cultura grega, sendo ela o centro da filosofia. E o outro lado, a cultura romana, que o direito, nós temos hoje, inclusive, no curso de direito, tem lá direito romano, exatamente porque a cultura de Roma traz um resquício muito forte, e eles eram muito doutos. Muito bem. Mas os discípulos só tinha gente bem leiga, na maioria deles, e todos focados na parte dos judeus. O Senhor nosso Deus tinha uma tratativa específica para os gentios. Ele só não demonstrou isso de forma mais intensa, mas ele deixava diversas vezes recado no limite dos evangelhos. Mas quando Jesus nasce, 4 anos depois nasce o outro moço. Esse moço nasce em Tarso. Em Tarso ele cresce. Ele nasce de forma diferente. Ele não vem de origem plena, vamos dizer, pura dos judeus. Ele tem um miscigenado entre origem judaica e origem romana. Ele não nasce e não anda com Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele não anda com Jesus, mesmo Jesus sendo contemporâneo dele, mesmo Jesus exercendo o chamado e o ministério dele de 3 anos e 6 meses. Paulo ou Saulo ainda estava lá, mas Jesus não chama ele para andar com os 12. Jesus não chama para Galileus 12 e 13. Jesus não faz isso. Por quê? Porque havia uma tratativa a ser feita especificamente para Paulo, porque Paulo tinha um projeto especificamente de Deus, onde ele trataria com um povo específico. Então ele não é misturado aos 12, ele vai crescendo de forma separada. Primeiro, ele nasce como um judeu, mas com cidadania romana. Por quê? Porque ele iria transitar na administração romana e ninguém prenderia ele do jeito que prenderam Pedro e os seus amigos. Eles prendiam porque eles eram de origem do povo dominado da nação romana. Mas alguém de cidadania romana não poderia ser preso. Vocês vão ver um detalhe no livro de Atos em que Paulo vai ser preso, Paulo vai sacar da cidadania romana e quem prendeu ele vai prender nas bases. Então Deus está preparando a origem de Paulo exatamente para algo no futuro fazer valer. Você não veio de um lugar que nem você entende, não. Deus contou até onde você nasceu, de onde você nasceu, com quem você nasceu, a tua família, exatamente porque tem algo no futuro que ele precisa resolver com você. Segunda situação. A família de Paulo traz ele e coloca ele para ser treinado, ensinado por um grego. A Bíblia fala que Paulo cresce aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel faz parte do conselho de Sinédrio. O Sinédrio era um conselho, como se fosse uma grande corte
específicos e ela era formada de 3 estruturas de 20 a 25 homens. Essa estrutura do Sinédrio vem lá do tempo de Moisés, quando Deus tira a unção que pesava demais sobre Moisés e distribui sobre 70 homens para que eles ajudassem no julgamento, na liderança do povo hebreu. Posteriormente isso ficou como Sinédrio. E o Sinédrio era dividido entre sacerdotes, escribas e doutores. Dentre desses doutores havia um homem grego chamado Gamaliel. E este Gamaliel, inclusive, vai participar de diversas intervenções, como acontece com Pedro. Mas esse homem começa a ensinar Paulo. E Paulo começa a aprender tudo sobre a origem, sobre a cultura, sobre as estruturas, sobre a religião, sobre os deuses do Olimpo, sobre os deuses gregos. Paulo vai aprender de tudo sobre a Grécia. Sabe por quê? Porque lá na frente Deus vai tomar Paulo. Paulo vai chegar no meio dos gregos, vai ver uma brecha na cultura grega, vai ver um Deus que eles chamam de Deus desconhecido. Ele vai voltar para esse Deus e vai falar: esse daí é Jesus de Nazaré, o Jesus que desceu a esse mundo. É quem é o motivo de estarmos aqui. Até o que você aprende lá na frente vai ser usado. Deus não desperdiça sofrimento nem intelectualidade. Beleza? Por que eu estou contando isso? Porque eu estou mostrando para vocês Deus gerando um apóstolo. E quando eu falo sobre gerar, envolve onde você nasce, como você cresce, como você se desenvolve. Pelo que você passa, as tristezas, as decepções, a experiência, tudo vai fazer sentido no momento certo. Paulo cresce com cidadania romana, conhecimento grego, e por ter o seu lado judeu, ele adentra ao conhecimento e mergulha de forma intensa no partido dos fariseus. O farisaísmo, ele nasce na realidade no período que nós chamamos de intertestamentário, bem antes de Jesus nascer. No período em que os gregos dominavam sobre a terra, meados lá de 200 e poucos. Houve uma perseguição dos gregos, depois que Alexandre o Grande morreu, a todos os povos e não deixavam eles exercer seu culto. E aí os judeus se levantaram e foram contra. O Antíoco, que era um dos subjugados de Alexandre o Grande, que ficou a província da Judéia, eles oferecem um sacrifício de um porco dentro do templo. Foi muito profano. Começa-se uma guerra, eles chamam de Revolução dos Asmoneus dos Macabeus. Muito bem, 26 anos lutando. Só para vocês terem uma ideia, a de hoje em Israel é assim. Qualquer mulher que fosse pegar até grávida, a Torá na mão, era morta no traçador. A violência foi muito grande. Foram 26 anos dessa batalha. Quando eles vencem e conseguem retomar de volta ao templo de adoração, no templo, essa família que cabeçou quer tomar essa adoração, e aí se levantou para eles lutar, mas era da linhagem sacerdotal, e falam assim: vocês não podem adorar no templo, vocês não podem dominar sobre o templo. O templo só domina quem é da linhagem levítica. Que partido foi esse? O partido dos fariseus. Aí vocês começam a entender uma coisa. Batalha por 26 anos, morre, escorre, batalha, guerra, corre sangue, luta, suor, perda e tudo mais para poder retomar a lei. Aí aparece um Jesus curando no sábado. Você não respeita a lei, ele bate no peito. Olha para mim e fala: você acha que eles iam ficar felizes com Jesus? Esse partido é o partido que abraça Paulo. Mãe, pai, que estão aqui, deixa eu dar um recado para vocês. Às vezes teu filho levantou para um lado mais podre da sociedade.
o lado mais errôneo da sociedade. Às vezes seu filho foi para o lado mais obscuro das coisas. Você olha e fala, perdemos, nunca mais ele vai estar aqui. Nunca mais eu vou ter ele aqui. Os maiores inimigos e perseguidores do cristianismo eram os fariseus. Paulo entra no farisaísmo e se torna um dos cabeças dos fariseus. Para qualquer um que conhecesse minimamente a história do que estava acontecendo e olhar para Paulo e fazer assim, esse nós perdemos. Esse não tem mais jeito, viu? Não tem mais como fazer. Mas eu preciso te dar um recado. Jesus vai encontrar comigo. Tem certos casos que é o seu sermão que resolve. Tem certos casos que você se cala e é ele que resolve. Paulo é uma aranha dos fariseus, começa uma perseguição brutal. Ele primeiro começa somente a perseguir. Ele vai pegando gosto. Agora ele começa a agredir. Ele vai pegando gosto. Até o momento em que ele dá uma ordem, prepara um plano. Porque a igreja primitiva está crescendo demais. Os apóstolos estão crescendo demais. Depois do dia de Pentecostes, depois da cura do coxo, uma porta formosa, a igreja explodiu em Jerusalém. E aí o que acontece? Eles começam a perseguir com mais intensidade. Porque perseguição e destaque são duas coisas que eu não vi. Não quer ser perseguido, seja medido. Não faça nada. Simples. A igreja está crescendo e ela começa a ser perseguida, mas ela está crescendo. Chega uma hora que ela tem que cuidar da causa da vida do órfão também. Só que os discípulos, de forma inteligente, falam: eu não vou parar de pregar o evangelho para ficar cuidando, fazendo filantropia. Porque o evangelho do Senhor não é filantropia. Evangelismo tem filantropia, mas ele não é filantropia. A primeira coisa que fazemos pela causa da viúva do órfão é pregar o evangelho. Depois ajudamos, alimento, roupa. Se você só dá roupa e alimento, ele vai de roupa, alimento, usa, sopão, tudo no inferno. Não é essa a nossa intenção. A igreja tem que pregar o evangelho e tem que cuidar da causa da viúva do órfão. Então a prioridade é pregar o evangelho. Por isso que no livro de Atos, Pedro me fala: eu não vou parar de pregar o evangelho para cuidar da causa da viúva do órfão, mas também vamos abandonar a causa da viúva do órfão. Aí ele chama e fala: vamos levantar então uma nova figura na igreja. A nova figura é diácono. Diácono foi feito para cuidar da causa da viúva do órfão. Depois que inventaram, o diácono era ninguém. Tinha que cuidar das coisas. Não sabe o que faz. Desses moços, homens cheios de Deus, casados com uma mulher só, separados por Deus e tudo mais, levanta-se um moço chamado Estevão. Ele começa a trabalhar com assistência social. E, em paralelo, ele começa a pregar. Não, muita dor, eu estou muito cansado, eu vou ficar rodando aqui pentecostal demais, tá? Você pode dar agora. Eu estou quase presbiteriano hoje. E é o seguinte, Estevão está trabalhando e pregando essa coisa chamada o Espírito Santo está usando o Estevão de um jeito extraordinário. Por quê? Porque o Espírito Santo olha assim, tem gente que você dá alguma coisa para ela fica reclamando do que você deu. E tem gente que você dá alguma coisa para ela, além de fazer o que você deu, ela ainda entrega mais, ela exerce o chamado, ela exerce aquilo que Deus colocou na mão dela. Aí o Espírito Santo fica daquele jeito, aí o Espírito Santo toma, enche, usa, ele faz maravilhas, é isso que ele faz com o Estevão. Pega na mão de alguém e fala: quando você fizer além que estão pedindo, o Espírito Santo vai te usar além do que você imagina. Mas presta atenção, esse Estevão era extraordinário, olha aqui para mim. Só que Paulo está com literalmente sangue nos olhos. Paulo prepara uma circunstância do direito hebraico. Diz o seguinte: quando você for acusar alguém, você tem que ter duas pessoas para acusar. Eles forjaram duas testemunhas falsas, porque já era de praxe esse povo daquela época. Porque forjaram contra Jesus. Você acha que não forjaram contra os servos de Jesus? Então, se é servo de Jesus, seja preparado para sofrer o mesmo que Jesus sofreu. E aí eles forjam Estevão
literalmente acusado por algo grave, levado para fora da cidade, apedrejam Estevão e matam Estevão por uma artimanha de Paulo. Deus está olhando do céu falando: você está matando os meus e você vai morrer por mim. Eu vou virar o jogo com você, Paulo. Eu vou arrancar você de lá. Você está na minha incubadora. Eu estou tratando você. E você pode ficar desse lado. Na hora certa eu te arranco desse lado e te trago para isso. Pode fazer o que você quiser. A Bíblia diz que quando trazem a roupa de Estevão, sangue de Estevão, colocam no pé de Paulo. Paulo pega a roupa e ele pela primeira vez sente o gosto de matar cristão. Isso o motiva. Ele pega o gosto pelo sangue dos cristãos. E o que ele faz? Ele se motiva, ele fala: agora sim, nós vamos destruir esses seguidores de Cristo. Filho, coloca para mim, capítulo 9, versículo 1, livro de Atos. Olha o que acontece. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Antes de você virar para o 2, deixa eu só dizer, você sabe o que é respirar morte? Quando você fala, e um homem controlado fala, ele diz assim: nós vamos pegar esses cristãos, preparar novas armadilhas e matá-los. Eu estou sendo bem organizado e passado. Nesse caso, ele está com tanta raiva que ele fala respirando: nós vamos matar, nós vamos pegar, nós vamos arrebentar eles, nós vamos destruir esses hereges. Imagina o tanto que Paulo não xingava nesse momento. Vai por isso. E pediu aos sacerdotes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ele não estava nem aí. Fosse homem ou mulher, ele ia matar, ele ia levar preso, conduzisse presos a Jerusalém. Paulo está cheio de fúria, Paulo está cheio de marra, Paulo está com cartas na mão, Paulo está preparado e Deus vai fazer a intervenção para gerar um novo apóstolo. Paulo prepara a viagem para Damasco. Jesus prepara encontrá-lo no caminho de Damasco. E para entender que ele está gerando um apóstolo, ele não manda um anjo como mandou para Pedro para levar para a prisão. Vai o próprio Jesus encontrar com ele. Não, alguém fala: o próprio Jesus vai encontrar. Fique em paz. Paulo planejou ir para Damasco, Jesus planejou encontrar no meio do caminho para Damasco. Ele vai chegar em Damasco, mas não vai chegar do mesmo jeito que ele imaginou. O meu Deus frustra os planos, muda a trajetória. E você acha que Deus não está vendo os planos? Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo? Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo na tua vida, na tua família, na tua empresa, no local onde você está? Você acha que Deus não te conhece? Você acha que Ele não está preparando o momento que Ele vai encontrar? Olha para mim e fala: o meu Jesus, Ele está em todas as esquinas. Quando Ele resolver te encontrar, ninguém impede. Continua no 9. Aleluia, Jesus, aleluia. Indo no caminho, Glória a Deus, aleluia. ele está indo com uma comitiva, tá? Homens em cavalo e ele sobre o cavalo. Ele está prepotente. Você sabe que o Deus que a gente serve sabe lidar bem com gente arrogante e prepotente, né? Vocês sabem disso, né? Sabe? Um dos reis, uma das maiores potências de todos os tempos.
pastor, ele não ouve ninguém, fica tranquilo, Deus faz ouvir. Olha, ele não está ouvindo para ninguém. Ele não aceita conselho mais, ela não aceita conselho mais. Olha, fica tranquilo, eu vim profeticamente te mostrar que não tem marra. Deus não desfaça. Estou falando com alguém que está pensando em algum arreto por aí, né? Fique tranquilo. E no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, eu não disse chegando em Damasco. Eu falei que ele vai para Damasco, só não vai chegar no mesmo jeito. Às vezes Deus não precisa mudar o final. Ele só precisa alterar o meio, o processo. Aí você fala, Senhor, aquele plano caiu por terra. Não, filho. Caiu não. Eu só vou acertar os ponteiros no meio do caminho. Chegando perto de Damasco, subitamente cercou-lhe um resplendor de luz do céu. É Jesus chegando no ambiente. O anjo que liberta Pedro não tem esplendor. Jesus chegando tem esplendor. Eu estou sentindo graça de Deus. Sabe por quê? Porque quando o esplendor acendeu e a presença chegou, ele ninguém se sustenta no alto da arrogância quando o meu Jesus chega. Ninguém se mantém na prepotência quando o meu Jesus chega. Quando ele chega, não importa a maior autoridade, tem que baixar a cabeça e cair em terra. Deixa eu fazer uma observação. Só ele está indo. Toda a comitiva dele está em pé no cavalo. Ele está com a cara no chão, chato. Aí eu preciso dizer uma coisa para você que quebrou a cara. Nem sempre quem caiu no chão e quebrou a cara está fora do projeto de Deus. E nem sempre quem ficou de pé no cavalo está no projeto de Deus. O único que está envolvido na luz e no resplendor e tem uma promessa e está atrelado a um projeto futuro extraordinário é o único que está com a cara no chão estruchada. Aí eu te pergunto, quando foi que você tomou um belo capote? Porque o meu foi exatamente há 4 anos e 2 dias, quando eu estava indo trabalhar e o cara com balada atingiu meu carro capota, teto afunda, atinge a minha cabeça, eu sofro lesão na cabeça, lesão pulmonar, fratura de costela, múltiplas fraturas na coluna, rompimento da musculatura das costas. Os médicos falaram que eu não ia mais andar. Eu não achei que eu não tenho. Quando foi que você tomou uma paulada tão dura que você ficou com a cara no chão? Aí eu te pergunto, você acha que ali foi o fim? Eu não fiz inteiro, eu fiz quebrado de bengala. Minha bengala rodou 25 países. Eu pisei na terra de Martim Lutero, eu olhei para a porta onde ele colocou e pregou as 95 teses. Eu fui nos campos de concentração em Auschwitz, na Polônia. Eu andei pela Alemanha, por Roma, eu fui na prisão de Paulo e Pedro. Eu fui lá na terra de Sucre, eu fui na terra de Calvino. Eu fui nos Países Baixos, na terra de Albino. Eu fui em John Knox, lá na Escócia. Deus me levou e fez coisas extraordinárias. Depois que minha cara foi no chão. Nem sempre ir com a cara no chão é uma má notícia. Para Paulo foi a melhor das notícias, porque a cara no chão dele foi um encontro com quem iria mudar a história dele. Por favor, levante as suas mãos. Levante as suas mãos que eu quero ministrar. A pior queda que você teve, o momento mais difícil que você passou, a maior frustração que você viveu,
aí o ponto inicial da maior testemunho da tua vida. Ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha para alguém e fala: que perigo quando ele chamar seu nome 2 vezes. Lá atrás, quando ele chamou um homem pelo nome 2 vezes, ele mandou esse homem sair da tenda, olhar para o céu e tentar contar as estrelas. E se ele não conseguisse, ele ia dar uma tarefa um pouco mais fácil, porque tem mais estrelas no céu do que areia na terra. É por isso que ele fala primeiro para olhar para o céu, depois para olhar para a areia e para o chão. Ele fala: tenta contar a areia. Ele fala: não dá. Então é o que eu vou fazer com a tua descendência. Abraão, sai da tenda. Teve um outro que foi lá e fugiu do chamado, foi para o deserto, casou. Aí ele estava cuidando de ovelha. Ele olhou uma árvore que queimava, mas não atrapalhava. Ele, muito curioso, foi se meter no meio dessa árvore. E aí a voz falou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Havia um momento em Israel, na transição entre a teocracia do livro de Juízes e a monarquia, que estava num ambiente de muita quebra de valores, de quebra de credibilidade do sacerdote. Mas o Senhor levanta um moço que iria se tornar sumo sacerdote, um dos mais extraordinários da história. E Deus foi até o quarto desse moço e falou: Samuel, Samuel. Ele falou: fala, Senhor, porque o teu servo. O mesmo Deus toma com Paulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? É possível para eles entenderem uma coisa. E ele disse: quem é, Senhor? Guarda um conselho de um humilde servo, que é isso que estávamos falando. Como assim ele não sabia quem era Jesus? Ele não estava perseguindo. Ele não perseguia aqueles que eram emissários de Cristo? Sim ou não? Sim. Como ele não conhecia isso? Guarda uma coisa para a sua vida, isso é um conselho para a vida. Todo perseguidor persegue porque não conhece. Meu pai sempre me ensinou que quando você quiser respeitar alguém, conheça a história. Paulo é o exemplo. Ele está perseguindo o que ele não conhece. E aí, tapa na cara. Porque ele está vendo que o esplendor é de Deus. Ele está vendo que a atmosfera é divina. Ele está vendo que a personificação é como se fosse o Filho de Deus, porque eu era. E ele está olhando, ele está perguntando: quem é? Ele falou: como você não sabe quem eu sou? Aí ele vem e fala: eu sou Jesus. E eu gostaria, porque ele está dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, eu sou Jesus, eu vim te encontrar porque eu sei que você me persegue. Eu sei a tua ficha criminal. E mesmo assim eu vim encontrar você. Eu queria ver a cara de Paulo quando ele percebe que ele desgastou a vida dele. Ele está na altura de uns 30 anos, 28 a 30 anos, tá? Que ele gastou, está no auge. Ele gastou próximo quase de 30 anos da vida dele perseguindo alguém que ele chamava de seita, e na realidade era o Filho do Todo-Poderoso. É aquele que ele deve ter posto a mão assim: filho do diabo, ele partiu no céu, me empurrou para perseguir esse. Ele é justo aquele que realmente é o Filho de Deus. Por que eu ouvi tanta gente me empurrando para o que é errado? Alguém pega e fala assim: mas vai ter gente empurrando você para fazer o que é errado. Imagina a cara de Paulo olhando e falando: por quê? Mas Jesus solta a frase:
tudo é para te recalcitrar contra os aguilhões. Vou traduzir isso na nossa vida. Até quando você vai dar soco e ponta de faca e respeitar a minha e a minha igreja? Porque se a minha igreja eu botei uma promessa que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, quem é você perto do inferno para peitar a minha igreja? É Jesus dizendo, e aí, vai querer me peitar ou vai vir do meu lado? Sabe qual vai ser a resposta de Paulo? Vai para o próximo versículo. Mais positivo. A Bíblia é demais. Vocês vão ver isso aqui com um pouco mais de calma. Dá uma olhada nisso. Ele está sendo conotado que o personagem da frase, ou texto é Paulo. Bom, então ele abre um parênteses. Você lembra do versículo 1? O que ele fazia no versículo 1? Ele respirava morte e ameaça. Sim? Bandidão. Olha o bandidão aí. É pra mim. E ele. Pega na mão de alguém e fala assim: o Deus que você serve amansa até o mais briguento. Por quê? Porque o Jesus que ele serve amansa até boi bravo. Até corte que na cabeçada, o meu Jesus amansa. Acalma o coração. O meu Deus domina. Sabe aquele cara que já viu que estava no time errado? Falou, preciso agora do time certo. Essa caiu. E o que eu vou fazer? Aí ele faz assim. Quantos adjetivos vocês acham que Paulo deve ter dado para Jesus quando ele enxergava o cristianismo como seita? Falso mestre, bandido, 171, sem vergonha. Por aí vai? Olha o adjetivo agora. Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Agora é o Senhor que é meu Senhor. E como o Senhor é meu Senhor, o Senhor precisa determinar como meu Senhor o que é que eu vou fazer daqui para frente. Porque tudo meu daqui para trás arrebentou. Eu não tenho mais o que fazer com isso. Aí ele me fala assim: queres que eu faça? Queres que eu faça? Porque todo mundo, quando erra, quer correr para corrigir. E no caso aqui, o meu Jesus não tem intenção de corrigir o passado, sim de escrever um novo futuro. E para isso ele vai dar uma orientação. O meu Jesus não dá orientação para quem está prostrado, que está tombado no chão. Sabe o que Jesus fala para ele primeiro? Oi? Você quer que ele escreveu uma nova história e nem se corrigiu o que aconteceu? Você quer entrar em uma nova situação e nem curou sua ferida? Você nem se resolveu com o antigo relacionamento, nem assinou os papéis, já quer entrar em novo? Você quer sangrar em cima de outras pessoas? É isso mesmo? Não é isso que o meu Jesus quer. Fecha um ciclo para depois começar o outro. Primeiro você se levanta, bate a poeira, se organiza, se acerta, se arruma, como diz o notista, se arruma! Primeiro levanta, depois ele vai te dizer o que ele vai fazer através da sua história. Levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que convém dizer. Quando ele levanta, irmão, ele levanta 7. Vai pro 7. Só nós que iam com ele pararam espantados, ouvindo vozes, tá? Mas não viu ninguém. Guarda que eu vou te dizer, isso é para vocês, principalmente. Quando alguém não for de Deus e começar a ver rebuliço de Deus acontecendo na sua vida, ele vai achar que é só barulho, porque ele não vai conseguir ver o que Deus está fazendo na sua história.
Então, para quem estava com Paulo e fora da direção, estava achando que era só barulho. Mas Paulo estava vendo Jesus. Não deu isso. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com esse tipo de gente. Mas não vendo ninguém. Oi! Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, não via ninguém. Pensa em Deus que sabe lidar com gente prepotente. E uma das formas principais que ele faz com a prepotência, sabe qual é? É colocando a pessoa prepotente na dependência de alguém. Porque eles não. Eu não tenho nada preso com ninguém. Se a gente tem a gente para não, eu não tenho nada, eu não devo nada, eu sou independente. Observa. Deus quebra com a arrogância. Eu lembro até hoje. Na época, quando eu sofri acidente, eu estava agenda lotada de pregação. A minha empresa, eu tenho uma empresa de recuperação judicial de empresas, uma estrutura, com empresas grandes. Eu estava defendendo a dissertação do mestrado. Eu tinha acabado, eu ia trocar um carro, ia pegar um carro importado no top. Eu estava voando. E não estava dando a devida atenção para a mulher que Deus me deu em casa. Porque eu quase não parava em casa. Correndo, voando, trabalhando. Nós tínhamos passado por uma fase muito difícil. Ela estava numa depressão de e aquela que Deus nos deu para edificar o lar, porque isso não foi dado ao homem, era a mulher. A mulher virtuosa edifica a sua casa. Estamos esquecendo. E depois do apartamento, você tem que tomar banho sozinho. Quando eu exploraço, ela tem que me ajudar. E ela me ajudaria. Eu falo, por que você está ainda fazendo? Porque Deus me falou que ia fazer isso com você. Deus me deu você de novo. Espírito Santo sabe pregar as coisas. Paulo vai ser colocado na dependência de alguém para tratar a arrogância dele. E guiando pela mão, já falou muito botar em volta do cavalo, levaram ele com a mão. Aqui eu quero caminhar para o final, mas eu quero que vocês entendam o que vai acontecer agora. Quarto 9. Ele esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. Ele está 3 dias orando, sem parar, jejuando. Orando, jejuando. Preste atenção. Os discípulos de Jesus andaram 3 anos e 6 meses com Jesus. E não aprenderam a orar e jejuar. Chegou um momento que quer dizer, Jesus foi lá orar, chamou eles para orar e eles ficaram dormindo. Paulo, em 3 dias, aprendeu a orar. Pega na mão de alguém e fala assim: Deus vai te ensinar algumas coisas rapidinho. Porque ele tem pressa com você. E aí, Damasco, certo discípulo chamado? Chamado? Ou o reino do nome deste cara aqui. Por quê? O Senhor em visão, chama ele, né? Se apresenta a ele e fala: esse aqui, vai com 11. E aí ele conta: Senhor, levanta-te, vai à rua chamando direita, pergunta a caixa de Judas para um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. Ele está orando. A turma do Getsemane não ora, mas ele ora. Você vê? Próximo, 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ou seja, preste atenção. O Espírito Santo está falando com Paulo, lá na casa onde ele está, dizendo: vai chegar um moço chamado Ananias, vai vir um moço capaz de ser orar. O Espírito Santo ainda nem travou com Ananias. O Espírito Santo está aqui falando com ele e está aqui com Ananias. Ananias. E o moço lá, cheio de pau, se lá, botando a cabeça dele, para orar com ele. Que coisa linda é você saber que o Espírito Santo está trabalhando com você e com alguém que vai abençoar você. Levanta suas mãos para o céu, se eu quero ensinar, é profético. Eu vou fazer com calma, mas é profético. Você
tem misericórdia, trata aquela situação. E o Espírito Santo está lá em algum lugar, fazendo alguma situação, falando com alguém, tratando com alguém, para simplesmente trazer esse alguém e alcançar a tua história, te curar, te tratar e mudar o rumo das coisas sobre a sua vida. O Espírito Santo está planejando coisas maravilhosas a teu respeito. Mas olha aqui, Ananias conhece Paulo e a fama de Paulo. E ele vai virar e falar assim: o Senhor, eu conheço Paulo, esse homem perseguiu a muitos, matou a muitos, eu sei quem ele é. Vai passando para 14. Perseguiu os santos, aqui ele tem poder dos principais. Mal sabe Ananias que o Espírito Santo, que Jesus já tinha trombado com ele no caminho, derrubado no cavalo. Esse é o problema das pessoas. Vocês acham que as pessoas não mudam? Vocês servem a Deus de mudança. Para de ficar criando a mesma opinião de alguém. Você nem sabe que Deus já tratou com ela. O problema é que você acha que Deus usa Paulo para tratar pessoas. Não, Deus não faz isso não. Deus pega essa pessoa e trata lá no sigilo, no quarto, na tira escondida. Deus derrubou Paulo sem plateia de quem ele perseguiu. As pessoas que perseguiram Paulo não viram Paulo de cara no chão. Está claro isso para vocês? Então não fica aí pensando, a pessoa me fez mal. Aí Deus vai te mostrar o que ela colheu. Vai ser bobo. Ele não vai fazer isso. Ele não vai te mostrar. Você precisa ter fé nele para saber que o que ela plantou, ela vai colher. Porque além da semeadura, é o princípio dele. A fé também exige assim. Ele está dizendo agora, ele quer prender todos que voltam o meu nome. Vai para 15. Olha isso. Jesus respondeu para ele, olha o que o Senhor respondeu: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Eu escolhi ele, Ananias. Desde que ele nasceu, eu defini onde ele ia nascer, qual a cidadania que ele ia nascer, qual era a escola que ele ia fazer, se ele ia entrar nos fariseus ou não, para onde ele ia fazer, o que ia acontecer. Eu conheço toda a capilar dele. E aí, olha isso. Glória a Deus, aleluia. Para mim, é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos. É a primeira vez que Deus realmente revela qual é o plano dele para Paulo. Ele vai levar o meu nome aos gentios. Vai para 16. Que frase brutal é essa? E eu lhe mostrarei, mostrar a Paulo, não a Ananias. Eu lhe mostrarei a Paulo, eu mostrarei a Paulo o quanto deve padecer pelo meu nome. Aceitar a Jesus e entrar no projeto de Jesus não é apagar a plantação errada, vai se colher tudo. Só que dessa vez o Espírito Santo está do lado. Vocês vão entender o que vai acontecer com Paulo a partir daqui. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa. A envergadura de Ananias. Ananias não gosta. Ananias conhece. Ananias tem repulsa. Ananias tem ranço. É um nome bem melhor, né? Ranço, Paulo. Mas o teu chamado precisa ser superior ao seu ranço. Sabe o que ele faz? 17. Ananias foi. Estou bravo, mas vou. Estou nervoso, mas vou. Não gostei não, mas vou. Estou chateado, não é a cor que eu quero, mas eu vou. Não é aquilo que me falaram, mas eu vou. Não foi o ídolo que escolheram, mas eu vou. Deixa eu te explicar. A obra de Deus você precisa fazer com disposição e boa vontade. Amém? Mas se tiver com má vontade, faz também. Porque mesmo na má vontade, Deus vai usar você. Ele está indo, não é na boa vontade. Ele está indo só na ordem mesmo, porque Deus mandou. E olha o que acontece. Esse homem é tão fora da curva que ele engole o ranço dele, mas ele executa o chamado dele. É assim que se faz. Eu não
Paulo é sanguinário, Paulo é implacável. Mas quando ele entende que Deus entrou no negócio, ele a partir de agora vai chamar Paulo pelo que ele vai ser, não pelo que ele foi. Pega na mão de alguém e fala: o projeto de Deus está interessado no que você vai ser, e não mais no que você fez ou foi. Porque a Ananias chega, põe a mão na cabeça dele e faz assim: irmão Saulo. Ou seja, Saulo, você pode ter sido nosso inimigo, mas a partir de agora você entregou sua vida a Cristo, e por intermédio de Cristo somos filhos por adoção do Pai, e agora somos irmãos. Esse homem tinha tanto Deus na vida, que mesmo querendo ir, ele ora, Deus cura, e ainda batiza. Imagina se ele orasse na tua vontade, na vontade. 18. Levantando-se foi batizado. Que coisa linda. Agora acontece uma coisa muito complicada. Talvez você não entenda, mas entenda o que o Espírito Santo vai dizer para você agora. Paulo foi agora transformado em apóstolo do Senhor Jesus dos gentios. Sim ou não? Estão comigo? Sim ou não? Não para encerrar. Mas não era hora. Ele tinha que ficar quieto. Ele sai dali e vai para a sinagoga de Damasco para poder pregar. Presta atenção. A sinagoga que ele foi para aprender cristãos, ele está ali para pregar sobre Cristo. Dá um sorriso para alguém e fala: Jesus adora contrariar as coisas. Sabe o que acontece? Ele é extremamente perseguido na sinagoga de Deus, porque eles não aceitam essa mudança de cabeça. Tem medo traidor. Tentam matar Paulo lá em Damasco, tá? Ao ponto de ter que descer por um muro, por um cesto, para ele fugir de vida. Ele foge para onde? Volta para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a igreja de Jerusalém acolhe ele, recebe ele, mas não recebe bem. Por quê? Você acha que uma igreja que um homem perseguido matou a muitos iria receber Paulo? Gente, deixa eu explicar melhor para vocês. Estevão não era da igreja de Jerusalém? Sim ou não? Estevão não foi morto por Paulo? Sim ou não? A viúva de Estevão não ficou na igreja de Jerusalém? Sim ou não? Você acha que Paulo vai sentar do lado de Estevão? Você sentaria do lado do homem que matou seu esposo? Exatamente, meus irmãos. Paulo é repudiado. Mas tem um homem que aparece nessa história. Sorri para alguém e fala: sempre tem alguém que Deus manda. Está entendendo o processo de Deus na sua vida? Será que você está lembrando de alguém assim? Então, o nome desse homem é Barnabé. Barnabé acolhe Paulo em Jerusalém. Explica para as pessoas da igreja, mas não tem jeito. Em Jerusalém, alguns homens começam a maquinar para matar Paulo. E agora ele tem que mandar Paulo de volta para Tarso. Passa o versículo, mais aí, 19. Vai passando, 20. Vai lá, calma. Olha lá, volta. Volta mais um, 23. Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar Paulo. 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E quando eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, não puderam tirar a vida. Pode passando. Tomando de noite os discípulos, desceram dentro do cesto. Ele foi embora de Damasco e foi para Jerusalém. Vai passando. Ajuntou seus discípulos, não crendo que fosse discípulo. Lá em Jerusalém, procuravam juntar os discípulos, mas todos o temiam. Ei, não vai acreditar na tua mudança.
Nem todo mundo vai acreditar que Deus está trabalhando na tua história. 27. Então Barnabé, guarda esse nome. Barnabé. Tomando-o consigo, Deus sempre vai pôr alguém para te acolher. Aquela pessoa que apareceu do nada. Aquela pessoa que você nem conhece há tanto tempo assim, mas ela vai aparecer e vai te... Sabe o que, pastor? Tem umas pessoas assim que são enviadas de Deus, né? Barnabé trouxe os apóstolos, lhe contou o caminho como ele virá ao Senhor. Ele falaram, como em Damasco, falaram ousadamente no nome de Jesus. 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. 29. E falava ousadamente no nome de Jesus, mas eles procuravam. Nem todo mundo vai acreditar na tua mudança. 30. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e enviaram para. Olha aqui para mim. Sabe quanto tempo Paulo vai ficar em Tarso? 13 anos. 13 anos que ele não pega, 13 anos que não tem nenhum relato de milagre, 13 anos que não tem absolutamente nada. 13 anos que ele volta para Tarso, que era a cidade dele. Imagina um homem que saiu de lá para ser grande, voltar com o rabinho entre as pernas, todo mundo sabendo tudo que ele perseguiu, ele agora está sendo perseguido. Ele volta com nós, às vezes, pensando: o Senhor esqueceu, todas as promessas não foram verdade. Aquela queda do cavalo que eu achei que Jesus tinha algo para mim, não vai acontecer. Ele fica entre 13 e 15 anos em Tarso, esquecido. Será que você está em Tarso? Será que você está achando que Deus esqueceu dos seus sonhos e dos seus projetos? Será que já passou mais de uma década e você está achando que nunca mais vai acontecer nada? Paulo ainda não fez nenhuma viagem missionária. Paulo ainda não foi preparado, porque os apóstolos pregavam para judeus, não pregavam para gentios. E Pedro era apóstolo dos apóstolo dos. Lembra? Ele é apóstolo de gentios. Só que não prega para gentios. Mas deixa eu contar uma coisa. Paulo está em Tarso, sim ou não? Sim. Enquanto Paulo está em Tarso, no capítulo 10, não vou entrar nisso, mas você vê o objetivo. Pedro está pregando o evangelho, vai até uma região, vê um homem doente, inicia esse homem levanta, ele fala: Enéas, Deus te dá saúde hoje. Depois ele vai até a casa de Tabita, a menina morreu, ele vai lá e ressuscita a criança. O povo fica doido com Pedro. Pedro vai para a casa de um homem chamado Simão Curtidor, e ele estava na casa de Simão, e ele cai no êxtase e começa a ter uma visão. Pedro, o apóstolo Pedro, começa a ter uma visão, em que vem um lenço grande, e ele abre com animais de todos os tipos. E aí o lenço, uma voz diz assim: mata e come esses animais, só que os judeus têm restrição. Aí ele fala: não posso, isso aí é tudo impuro. Aí a voz diz assim: como é impuro tudo que eu fiz? Não é impuro, mata e come. E aí ele entende o recado, que na realidade a graça veio, a lei, ela não mais salva ninguém, quem salva é a graça. Então ele entende isso. Quando ele acorda do ambiente dele de êxtase, a Bíblia diz que 3 homens estão no portão, falando assim: viemos buscar o Senhor. Aí Pedro fala: se não for não, o Espírito Santo vem no ouvido de Pedro e faz assim: vai lá, sou eu que estou mandando. Pedro vai. Quando Pedro chega, é a casa de um homem chamado Cornélio, um centurião romano, ou seja, gentil. Quando ele entra, fala: cara, estou no gentil, vai para pregar. Só que o Espírito Santo para ele fala: é para pregar. E aí o centurião olha para ele e faz assim, aquele versículo: nós que te chamamos, bem fizeste, agora fale o que Deus tem a falar. Ele com uma má vontade de Deus. Olha como ele fala: faz, mesmo com má vontade faz. A Bíblia diz que Pedro começa a pregar com boa vontade, e enquanto ele pregava e falava das coisas de Cristo, o Espírito Santo desceu na casa e começou a batizar aqueles romanos com o Espírito Santo. Pedro fica extasiado, olhando e não acreditando no que está vendo. Aí ele olha para o moço que foi com ele e fala assim: o Espírito Santo batizou
uma grande perseguição se instaura em Jerusalém. E nada melhor do que perseguição para botar os crentes para morrer, né? Os crentes gostam de ficar confortáveis. E aí todos se espalham. Filho, capítulo 11, versículo 19. Vamos ler junto. E os que foram de pé dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Não anunciaram nem a palavra somente aos judeus. 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre. Liga aí, Chipre vai ser o primeiro lugar que Paulo vai fazer viagem missionária. E Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, são o quê? Gentios. Anunciando o Senhor Jesus. Aí sim na cara de Paulo. 21. A mão do Senhor era com eles. Que coisa linda. E grande número creu e se converteu ao Senhor. 22. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja de Jerusalém. Eu falei, começou de novo. E então enviaram quem? Enviaram quem? Aquele que te acolheu lá atrás vai reaparecer no teu futuro para abençoar a tua história. Isso é profético, meu irmão. Enviaram Barnabé. Tinha todo mundo para enviar, mas enviaram Barnabé. Por quê? Barnabé era o único que conhecia a fundo, o único apóstolo dos gentios. 23. O qual chegou e viu a graça de Deus se alegrou. Mesmo porque gente que é de Deus e vê Deus agindo na tua vida, ele te anima, ele te exorta, ele te testifica. Gente que não presta, vem para atrapalhar. É desse tipo de gente que você fica longe. Exortou a todos com firmeza de coração permanecer, Senhor. Porque era homem bem, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. 25. Para. Chegou a hora de você retornar ao ambiente. Chegou a hora de você voltar ao palco. Chegou a hora de você voltar a cena. Alguém vai te buscar. Sabe por quê? Porque Damasco não era ambiente para você. Jerusalém não era ambiente para você. Antioquia era ambiente para você. Levante as suas mãos para os céus. É sua. Jerusalém não te valorizou e causou traumas e mágoas em você. Damasco não te valorizou e causou mágoas em você. Só que Deus está preparando o tempo de Antioquia na sua história.
um instante, coloque a mão no teu coração. Vencer, que tu podes, nem os teus planos podem se frustrar. Deus não te esqueceu, tá? A vontade é tua. Minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrar. Não se frustrar. Plano de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar. Olha aqui pra mim. De Antioquia até Tarso dava pelo menos 4 dias de viagem. Eu estou vendo o Barnabé indo lá falar. É a cara de pau vou buscar ele. Por quê? Barnabé foi enviado para Jerusalém. Ele tinha que voltar para Jerusalém com relatório. Você acha que Barnabé voltou para Jerusalém? Barnabé foi atrás do homem que, quando ele viu Antioquia, ele falou: isso daqui tá a cara de pau. Deus está, pega na mão de alguém e fala: Deus está preparando uma circunstância que vai ser a tua cara. Eu só não sei se você está preparado para resistir os 13 a 15 anos de Tarso. Tarso é o tempo da incubadora. Tarso é o tempo do esconderijo do Altíssimo. Em Tarso não tem cartas. Em Tarso não tem fama. Em Tarso não tem realização. Em Tarso você só fica guardado e desfruta do zelo de Deus. Eu não sei o quanto Damasco te machucou. Eu não sei o quanto Jerusalém te decepcionou. Mas você não pode achar que você vai morrer em Tarso. Deus está preparando o tempo de Antioquia. Eu não sei se você precisa de restauração das forças, mas o Senhor vai te dar hoje. Eu não sei se você está em Damasco. Eu não sei se você está em Jerusalém enrolando lá. Vão te matar em Jerusalém, não é para você morrer. Sai de lá! Eu não sei se você está em Tarso já antes falando: Deus esqueceu de mim. Eu não sei se você está na fase de cair do cavalo, cara no chão. Mas o Senhor vai iniciar a fase de Antioquia sobre a tua história. E se o Espírito falou com você, que você precisa de ânimo e força para se levantar, e se você precisa de ânimo para aguentar o tempo de Tarso, se você precisa de restauração das forças, eu preciso orar por você, porque eu vivi isso. Sai do teu lugar e venha para viver e receber de Deus o tempo de Antioquia na tua história, nos teus sonhos e nos teus projetos. Vem que eu preciso orar por você. Vem, sai do teu lugar e vem. Eu não sei se você está vivendo o tempo de Jerusalém, mas vem que o Espírito Santo tem o tempo de Antioquia. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá, porque eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho.
Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Antes de eu orar pra eles, eu preciso fazer um segundo convite. Eu não sei quanta coisa já passou na tua história, mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui e o Espírito Santo falou ao seu coração. Deus não abre mão de você. Deus também não desperdiça sofrimento. Muita coisa aconteceu, mas o momento é esse. O Senhor quer reatar uma aliança contigo, mas você precisa dar o passo. Eu não sei quantas frustrações aconteceram, mas o tempo de Antioquia chegou. Sabe por que eu li o capítulo 13? Porque o 13, Paulo está sendo enviado para a primeira viagem missionária dele. Sabe por quê? Por quem? Pela igreja de Antioquia. A igreja, o tempo de Antioquia, vai acreditar em você, vai investir em você, vai olhar para você. Mas você precisa reatar uma aliança com Deus na sua história. Tem alguém nessa noite que não é cristão, ou você se distanciou dos caminhos do Senhor e quer reatar uma aliança com Cristo hoje, para viver uma nova fase do tempo de Antioquia? Levante a mão e dê um sinal que eu quero fazer uma oração por você. Talvez você esteja já aqui, talvez você esteja na nave da igreja. Tem alguém que quer reatar uma aliança com Cristo? Levante a mão e dê um sinal. Tem alguém? Eu preciso orar. Você precisa dar um sinal. Tem alguém nessa noite que quer reatar uma aliança com Cristo, quer entregar sua história a Cristo e quer viver um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de restauração da esperança? Tem alguém? Se fosse bobagem que eu estou falando, teu coração não estava disparado, o Espírito Santo está falando com você. Levante a mão e dê um sinal. Tem alguém que quer reatar uma aliança com Cristo? Levante a mão e dê um sinal. Temos alguém? Preciso encerrar. Temos alguém? Aos que estão aqui, coloque a mão no seu coração. Você que está aí, levante as suas mãos aos céus. Espírito Santo, o Senhor é conhecedor de todos que estão aqui. Essas vidas que aqui estão, eu quero te pedir, restaura as forças. Restaura, Senhor, a capacidade de acreditar novamente. Restaura a fé dos seus filhos. Restaura a esperança. Dá graça aos seus filhos para resistir ao tempo de Tarso. Dá sabedoria aos seus filhos para se retirarem do tempo de Jerusalém. Guarda os seus filhos das artimanhas do inimigo no tempo de Damasco, de tenta matá-los. Senhor, mostra para eles que o Senhor, mesmo com eles guardados, o Senhor está trabalhando, abrindo portas e preparando o momento certo em que eles vão cantar o hino da vitória e vão viver com a honra. Senhor, o Senhor está preparando gente, o Senhor está preparando ambiente, o Senhor está preparando empresa, o Senhor está preparando casamento, relacionamento, o Senhor está preparando igreja, o Senhor está preparando um tempo diferente. O tempo de Antioquia. Pai, eu quero te fazer mais um pedido sobre essa igreja, que ela seja o tempo de Antioquia das pessoas que aqui entrarem. Que aqui, Senhor, nesse lugar seja um tempo de restauração, de renovo. Seja um tempo de resgate da esperança e do ministério. Pai, eu quero ministrar sobre os seus filhos o tempo de Antioquia. O tempo de Antioquia que Paulo viveu e foi enviado por Antioquia e nunca mais parou. Eu quero ministrar que o tempo de Antioquia faz um marco na vida dos seus filhos para viverem o extraordinário Deus. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê faz um favor, abraça pelo menos umas duas pessoas aí fora. Vamos viver o tempo de Antioquia.
queremos e sempre queremos ver.